Outro momento bastante comentado foi o abraço entre Flávio Dino e Sérgio Moro. Produção, pode colocar na tela, por favor, uma imagem que separamos aí dos dois juntos, na CCJ do Senado, trocando risadas e figurinhas. Eles chegaram a se encostar mais e houve flagrantes, né, por outros fotógrafos, de outros ângulos, e isso repercutiu bastante nas redes. E ao falar sobre o abraço em Dino, Moro disse ter diferenças profundas em relação ao indicado de Lula ao STF, mas destacou que não perderá a civilidade por isso. Vamos assistir. Ainda, ministro, e indo para o final, contando com compreensão de Vossa Excelência, eu ouvi com atenção suas palavras e nós vivemos um mundo polarizado. Eu fui até aí cumprimentá-lo, acho que é um dever de cordialidade e civilidade. Vossa Excelência me perguntou algo, eu achei graça e dei uma risada. Tiraram várias fotos, já está viralizando, né? Como se isso representasse a minha posição. Eu sempre deixei muito claro, né, que eu tenho diferenças com o atual governo, e Vossa Excelência faz parte do atual governo, tenho diferenças profundas e tenho sido um crítico, inclusive da gestão de Vossa Excelência, mas não perderei a civilidade. E acho que esse país precisa disso, para que nós possamos diminuir a polarização. Mas veja que um gesto simples de ir até Vossa Excelência para cumprimentá-lo, como fiz com o procurador Gonê, já, de repente, vira uma celeuma nas redes sociais, como se isso fosse determinante aqui do meu voto. Grebe, até que ponto vai essa civilidade e um certo comprometimento? Eu vejo, às vezes, as pessoas se surpreendendo. E aqui, antes de a gente fazer o juízo, assim, eu não me surpreendo, porque essa postura do Sérgio Moro tem sido assim em outros casos. Quer dizer, eu me lembro dele, inclusive, quando foi a primeira sessão no Senado Federal, ele como senador, e ele foi lá cumprimentar o Rodrigo Pacheco até demorou a vê-lo, etc. Ele estava ali com a mão esticada e viu, e obviamente o Pacheco é dessa turma também, mas é defensora da classe política. Então, assim, desde que ele virou político de verdade, que ele tem essa atitude, não é aquela atitude de crítico firme que mantém distância, etc. Ele busca conversar e tal, e acaba com afagos, com sorrisos, com todos esses excessos, que obviamente dão o que falar. Aí cada um tem que avaliar, né? E eu acho que muita gente faz isso, o quão repugnante são as posições, o histórico e a própria pessoa com quem ele está falando. E eu acho que muita gente vê todas esses defeitos na figura do Flávio Dino e acha que não deveria haver qualquer tipo de aproximação nesse sentido. E aí usa até aquela frase sobre a mulher de César, né? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto, então não pode se misturar com essas pessoas. Então eu queria saber qual é a sua avaliação. Eu sou favorável a esse tipo de atitude. Eu acho que ela é melhor. Que você comentou, inclusive, ontem em relação ao Tarcísio de Freitas e o Lula. Eu acho que ela é melhor para a nossa democracia e para o nosso ambiente mental, inclusive cotidiano, do que aquela gritaria permanente. E eu acredito quando o Moro diz que o fato dele cumprimentar uma pessoa e mesmo sorrir, talvez não precisasse ser tão efusivo assim, mas mesmo assim, mesmo sendo efusivo, não significa que ele vá votar, não significa que ele justifica as posições políticas, a ideologia do outro lado. É simplesmente manter um espaço mínimo de convivência para todos. Eu, sinceramente, prefiro isso do que aquele ambiente de quase guerra civil permanente que a gente estava criando no Brasil. Então, eles são obrigados a conviver, enfim, estão sempre nos mesmos espaços, etc, etc. Não vejo por que isso deva ser visto como um crime. Não pode ser assim. Não pode, minha opinião. Agora, talvez ele minimizasse isso para aqueles que são opositores ao governo Lula, se ele declarasse de uma maneira clara, aberta, o voto contrário à indicação do Flávio Dino.
E, ao que parece, até o momento, ele não fez isso. Ele foi, inclusive, cobrado, eu estava lendo aqui anotações dos nossos próprios repórteres informando para a gente, enfim, publicar no site toda essa história. Me parece que ele foi cobrado e não quis falar ao sair da sessão. Vamos ver se ele vai se manifestar publicamente a respeito disso, porque senão começa a ver o conjunto dos elementos, né? Você Sim. se aproxima, você dá risadinha, você não é tão incisivo nos seus comentários, faz simplesmente perguntas ali sobre segurança pública, etc. Tudo que a gente vai ver agora. E aí não responde se votou ou não, fica parecendo, então também está junto, então Vamos não é lembrar que opositor suficiente, quer dizer, não valoriza a imagem de alguém que combate o petismo, etc. porque não basta fazer o que ele fez, né? Dizer, eu tenho diferenças grandes em relação ao governo, em relação a Vossa Senhoria, tal. Precisa se materializar no voto. Não pode ser Exatamente. só isso. Agora, vamos lembrar, né? E o que é pior, no caso do Moro, é que ele está numa situação complicada, Exato. porque ele sofre um processo que pode resultar na perda de mandato. Se ficar a imagem de que ele está querendo se aproximar dos ministros para ver se consegue para evitar a cassação do mandato dele de senador, é uma imagem muito ruim, né? Porque é a imagem daquele que faz o jogo político para eventualmente conseguir algum tipo de alívio, que não vai conseguir. Pelo que a gente conhece dessas pessoas, o Flávio Dino pode dar um abraço ali, porque para o Flávio Dino não muda nada. Está virando ministro do Supremo, foi indicado pelo Lula, ele não vai ter um desgaste no campo político dele, e, no fundo, um desgaste pontual já nem interessa, né? Agora, para o Moro é um desgaste. Então, parecer que ele está afagando para ter algum tipo de voto favorável num tribunal superior, se chegar até lá qualquer tipo de decisão, enfim, fica ruim, né? O conjunto da obra, obviamente.